É isso mesmo. Cada vez que relaxamos nos cuidados, o mosquito volta com força. Em Minas, a situação não é diferente. O último balanço da dengue divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde mostra que só nos primeiros meses de 2022, Minas já registrou mais mortes e doentes do que em todo o ano passado. Houve um aumento de mais de 60% nos casos prováveis da doença. Os casos confirmados subiram quase 10%. E a corrida contra a dengue também depende de um diagnóstico mais rápido e preciso. Foi pensando assim que pesquisadores da UFMG desenvolveram uma nova metodologia que acelera o processo de identificação de 4 tipos da doença. Nos testes feitos em laboratório, no Instituto de Ciências Biológicas, são usadas nanopartículas de ouro, o que vai garantir um espectro bem maior para as análises que vão detectar a dengue e outras doenças com sintomas semelhantes, como a zika, a chikungunya e a febre amarela urbana, também transmitidas pelo Aedes aegypti. São nanobastões de ouro, ou seja, são estruturas de ouro muito pequenininhas. Para a gente ter uma ideia de escala, isso é menor do que um vírus, por exemplo. E às vezes as pessoas ficam assim, mas deve ser muito caro, né? Porque é ouro, mas é tão pequenininho que a gente nem usa ouro dourado, né? São sais de ouro que a gente utiliza nesse processo. A gente pega o soro do paciente, coloca numa solução contendo os nanobastões de ouro. Se houver anticorpos que reconhecem as proteínas do vírus da dengue que estão coladas no bastãozinho de ouro, o ouro emite uma luz que a gente detecta e isso significa um resultado positivo. O que é diferente, por exemplo, dos testes sorológicos que já existem? O teste que nós desenvolvemos, por ser um teste eletrônico, ou seja, ele detecta pequenas flutuações de elétrons, ele é muito mais sensível. E por ser muito mais sensível, ele consegue distinguir, né, se a pessoa realmente teve zika, se ela teve, né, febre amarela ou se ela teve dengue. Esse teste é tão sensível que ele consegue discriminar qual tipo de dengue a pessoa teve. Se foi dengue tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4. Essa primeira é somente o nanobastão, a segunda é o nanobastão com a proteína e a terceira é um paciente positivo. A nova tecnologia desenvolvida pelo Departamento de Engenharia Eletrônica permite uma série de interpretações dos resultados em menos tempo. No caso de um laboratório com centenas de amostras para serem analisadas por um único técnico, o software elimina o tempo que seria gasto na realização dos cálculos matemáticos e ainda mantém a precisão dos resultados, diminuindo o risco de erro nos diagnósticos. Quando nós falamos de aceleração de diagnóstico, justamente porque você não precisa da interferência humana para fazer isso. Então, é só fazer o processo de bioreconhecimento, você tem a interação entre a amostra do paciente e as nanopartículas utilizadas para fazer o processo de detecção, e junto, quando nós temos essa interação biológica que seria realizada em tempo real, você vai ter uma resposta imediata por parte do sistema de detecção, sem a necessidade de fazer um pós-processamento de toda essa informação. Isso aí é uma questão que seria completamente diferente do que tem atualmente no mercado. Essa interação com a escola de engenharia, né, ela gerou um software que analisa esses dados que são gerados e transforma isso num resultado amigável, num resultado que seja de fácil leitura para um técnico num laboratório, por exemplo. Os pesquisadores da UFMG esperam que a nova metodologia, em breve, seja adotada pelo SUS como forma de facilitar os diagnósticos e também servir de base para reforçar as estatísticas da doença. Se o médico, né, faz um diagnóstico no laboratório, no consultório ou no hospital, fala, olha, eu acho que é dengue, e a pessoa não consegue fazer o diagnóstico final no laboratório, né? Então, ele fica como caso provável e não confirmado. O uso de testes mais sensíveis, como esse que nós desenvolvemos, pode aumentar esse balanço, né? Pode aumentar muito a proporção de casos confirmados em relação aos casos prováveis.